E aí, manos da quebrada, cheguei nessa bagaça para falar dessa seleção maravilhosa, que é a seleção brasileira de futebol. Essa bagaça nem sempre foi maravilhosa. Lembra do 7-1? Sim, eu lembro, é impossível esquecer essa merda. Mas hoje estou para falar para vocês um pouco sobre a história da seleção brasileira, a nossa queridinha Canarinho. A seleção brasileira é a única seleção do mundo que foi classificada para todas as Copas do Mundo. É isso aí, a única que jogou todas as Copas desde a sua criação. E você sabia que até clubes brasileiros já representaram a seleção e vestiram a camisa canarinha? Mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar do começo da seleção. A seleção foi formada oficialmente em 1914, juntamente com a FBS, Federação Brasileira de Esportes, futura CBF. Mas antes disso houveram fases de pré-seleção. A pré-seleção eram feitas com uma junção de clubes regionais do Brasil, jogando contra países vizinhos. Porém, na verdade era só uma combinação de Rio de Janeiro e São Paulo, e às vezes, só do Rio. Foram 6 jogos, 4 derrotas, 1 para a África do Sul e 3 para a Argentina. Já começamos bem, 3 derrotas seguidas para a Argentina, puta merda, e venceram 2, uma contra Portugal e Chile. Esse período de pré-seleção durou de 1906 a 1913. E o primeiro jogo da seleção foi em 21 de julho de 1914, contra o Exeter City, da Inglaterra. O Exeter City hoje joga na 3ª divisão da EFL, ou resumindo, na 4ª divisão do inglês. O primeiro uniforme do Brasil era todo branco com as meias azuis e detalhes azuis. O Brasil foi campeão da Copa Roca, uma disputa de jogo único como a Recopa, só que não precisa ser campeão de algo para jogar. Foi um superclássico das Américas, então o título não era tão relevante assim. Um título com maior importância do Brasil foi conquistado em 1919 pelo Campeonato Sul-Americano, contra o Uruguai. Nesse período o Brasil já usava o escudo da CBD, Confederação Brasileira de Desportos. O escudo da CBD apareceu pela primeira vez na camisa em 1917, antes disso a seleção chegou até a usar uma camisa vermelha, pois os seus adversários usavam branco. Então tiveram que fazer um sorteio para escolher a cor da camisa. O primeiro jogo do Brasil em uma Copa foi em 1930, no Uruguai, mas não conseguiram passar da primeira fase. Perderam para a Iugoslávia por 2-1. Teve 24 jogadores inscritos, a maioria do Rio de Janeiro. Apenas uma era paulista, o Araquém Empatiuska, que jogava no São Paulo, ou pelo apelido na época, São Paulo da Floresta, que ficaram com esse apelido por jogarem no Estádio da Floresta, no bairro da Ponte Grande ou Ponte das Bandeiras, no centro de São Paulo. Araquém teve que se desligar do clube por causa de uma treta entre CBD e APA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e foi pro Santos depois. A CBD então apoiou outra Liga Paulista e conseguiram levar o Palestra Itália, Corinthians para a Liga Nova, fazendo assim falir a APA. A única vitória nessa Copa foi contra a Bolívia por 4-0. Em 1949, o Brasil fez a maior goleada de sua história, no Campeonato Sul-Americano, jogando no Pacaembu. A seleção goleou a Bolívia por 10-1 e antes disso goleou o Equador por 9-1. Só não é maior goleada pois, o Brasil já goleou a Nicarágua por 14-0, em 1975, nos Jogos Pan-Americanos. Em 1950, houve a 4ª edição da Copa do Mundo, e dessa vez no Brasil. O mundo havia sofrido 2 guerras mundiais, e não tinha condições de ter Copa na Europa, onde muitos países estavam passando por reconstruções. Então a FIFA escolheu o Brasil para sediar a Copa da Segunda Guerra Mundial. Causou muita destruição no mundo, e principalmente na Europa, como também milhões de mortos. Realmente muita gente não tinha cabeça para pensar em Copa do Mundo.
Nessa Copa a Bolívia toma outra goleada, agora do Uruguai. O Uruguai venceu por 8-0. O Brasil goleou também, venceu a Suécia por 7-1 e depois 6-1. Na Espanha, a Copa já dava sinais que seria decidido entre Brasil e Uruguai. O Brasil era o favorito a ganhar. Essa edição da Copa era por pontos corridos, e o Brasil só precisava de um empate contra o Uruguai para vencer. Mas aconteceu o que chocaria o Brasil por anos. E até hoje é lembrado disso. O famoso Maracanaço. O momento mais triste da seleção brasileira. Dia 16 de julho de 1950. Com o Maracanã lotado, a seleção só precisava de um empate, perdeu para o Uruguai em casa, e diante de sua torcida, por 2-1, jogou na lama todo o favoritismo que tinha com 2 goleadas contra a Suécia e Espanha, que não valeram nada nesse jogo. O vilão dos brasileiros se chama Alcides Digia, que desempatou o jogo pro Uruguai levantar a taça em pleno território brasileiro. Em 1954, o gaúcho Aldir Garcia ganhou o concurso para escolher a próxima camisa do Brasil, e ele escolheu a amarela, e estrearam a camisa nova nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1954. Nesse período, a seleção foi representada por alguns clubes brasileiros. Em setembro de 1965, um ano após o golpe militar de 64, que alguns anos depois começaria a usar a seleção brasileira como propaganda do regime, principalmente usando a Assessoria Especial de Relações Públicas, a ERP, criada em 1968, 2 dos 5 temas debatidos na ERP eram promoção institucional do governo, imagem do governo na opinião pública. O Palmeiras vestiu a camisa amarela da seleção em um amistoso para inaugurar o estádio do Mineirão, venceram o Uruguai por 3-0. O Corinthians também vestiu a camisa canarinho. Em novembro de 1965, o jogo foi contra o Arsenal da Inglaterra. Em Londres, a seleção jogou com um uniforme azul e perdeu pro Arsenal de 2-0. Já em 1968, o Atlético Mineiro representou a seleção brasileira em um jogo contra a Iugoslávia e venceu por 3-2, conseguindo uma virada depois de tomar 2 gols no começo do jogo. Em 1970, a seleção brasileira vence a Copa do Mundo no México, em cima da Itália, por 4-1, se tornando tricampeão mundial. E após o retorno da equipe ao Brasil, o atacante Pelé fez uma carreata no sul do país, em cima de um jipe do exército, e cercado por militares. A ditadura militar se apoderava cada vez mais da imagem da seleção brasileira para se promover como propaganda política. E em 1984, nas Olimpíadas dos Estados Unidos, o Brasil foi representado por 11 jogadores titulares do Internacional e outros mesclados do Flamengo, Corinthians, Santos e Ponte Preta. A seleção levou medalha de prata. A CBD, em 1979, se desmembrou, e então foi criada a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que além de comandar o futebol, também comanda os esportes olímpicos, dono dos campeonatos nacionais e da seleção feminina de futebol. Então é isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para ativar as notificações. E se não gostou, para de frescura e se inscreve logo, pois logo tem mais vídeos aqui. Valeu, pessoal, e até mais.